fase da guerra e consistia em um plano de batalha baseado em movimento. Essa fase durou praticamente todo o ano de 1914. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente queriam invadir e ocupar rapidamente o território inimigo, com grandes deslocamentos de tropas. Porém, em 1915, os estrategistas passaram a privilegiar a defesa das posições conquistadas. Assim, os soldados começam a criar buracos de aproximadamente 2 metros de profundidade, que ficaram conhecidos como trincheiras. Abrigado na trincheira, o combatente não ficava descoberto, e do lado de fora, sacos de areia e arame farpado serviam para impedir a entrada de inimigos. A obsessão pela conquista leva o ser humano a outra loucura desumana. Desta vez, para não perder nenhum pedaço dos territórios conquistados, eram cavadas enormes valas para se proteger e atacar. Os soldados ficam confinados em um buraco durante meses e meses, vivendo como bichos subterrâneos e parecendo estar dentro de sua própria cova. Condições desumanas, dia após dia. Além de um sedentarismo que criava neuroses e psicoses, um sofrimento sem fim. Doenças, climas severos, bichos nocivos, estresse ao extremo, falta de higiene, perigo constante. Uma rotina constantemente trágica. E quase sempre fatal. Realmente, essa nova fase da guerra era totalmente diferente da primeira. O general alemão Erich von Feigenheim ficou famoso por elaborar as definições dessa tal guerra de posição, ou melhor, dessa tal guerra de trincheiras, como for apelidada esta fase da guerra. Sim, para ele, o primeiro princípio da guerra de trincheiras deve ser o de não ceder nem 1 centímetro de terreno, e no caso de perdê-lo, retomá-lo imediatamente, por meio do contra-ataque, mesmo à custa do último homem. Olá pessoal, bem-vindos ao DD Demais! E hoje voltaremos para continuar a Primeira Guerra Mundial. Esta é a segunda parte de um total de 3. E se você não viu a primeira parte, é só clicar no primeiro link da descrição. Bem-vindos à Guerra de Trincheiras. Roda a vinheta! E qual era a finalidade das trincheiras? O objetivo principal das trincheiras era a possibilidade de atirar e se proteger ao mesmo tempo, o chamado tiro ao coberto do inimigo, e também a movimentação de tropas sem serem vistas. Na prática, eles podiam mirar e atirar escondidos, e ao mesmo tempo ser um alvo difícil de achar.
E como surgiram as guerras de trincheiras? Surgiu com o desenvolvimento de armas de fogo que passaram a ter disparos de longo alcance, somado ao crescente número de soldados em cada exército. É mesmo, já se podia atingir um alvo de longe. Então, para que correr risco no corpo a corpo, não é? E aí, galera, tá entendendo? É realmente um momento muito triste e complicado da nossa história. Mas já que aconteceu, vamos aproveitar e aprender mais, ok? É mesmo. Os estudos e o aumento dos seus conhecimentos agradecem. Vamos continuar? Em julho de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, que envolvia a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Que tinham como estratégia iniciar a invasão e ocupação rápida dos territórios inimigos, com grande movimentação das tropas de ambos os lados do conflito. Esse momento da guerra ficou conhecido como Guerra de Movimento e durou a maior parte de 1914. No fim de agosto de 1914, toda a tropa da Tríplice Entente, na frente ocidental, foi forçada pelo avanço alemão a recuar cada vez mais para dentro da França, na direção de Paris. Então, foi organizado um contra-ataque por parte da Tríplice Entente, conhecida como a Primeira Batalha da Marne, pois a batalha ocorreu no decorrer do rio Marne e começou no dia 5 de setembro com a infantaria francesa. E no dia 9 de setembro, recebeu apoio britânico, e o seu desfecho foi a vitória da Entente e o recuo da Alemanha. Porém, depois da batalha, ambos os lados tentavam se flanquear. Flanquear nada mais é que atacar o inimigo por trás, ou seja, pela retaguarda. E com isso, os dois começam a subir em direção ao mar. E pouco a pouco vão percebendo que seus esforços eram em vão. Os alemães tiveram de recuar 50 quilômetros até o Vale do Aisne, onde começam a montar suas posições defensivas. E daí surge o impasse. Nenhum dos lados queria ceder terreno e começam a construir sistemas fortificados de trincheiras. E como eram feitas essas trincheiras? Geralmente eram valas escavadas no chão, com aproximadamente 2 metros de profundidade, que podiam ter quilômetros de extensão e serem ligadas a outras estruturas de fortificação, como abrigos subterrâneos e casa-matas. Nem sempre eram só buracos. Quando o terreno não permitia, ou era mais conveniente, o todo ou parte delas eram feitas com barricadas de saco de areia, pedras ou outros obstáculos artificiais. As primeiras trincheiras eram lineares, ou seja, uma escavação reta. Mas estas multiplicavam as marchas dos soldados através de estilhaços de granadas e outras bombas, além de formarem alvos enfileirados para disparos quando invadidas. Daí surgiram trincheiras em zigue-zague, formando labirintos para dificultar e minimizar as ondas de choque. Então, elas eram planejadas ou improvisadas, conforme a situação, e foram se aperfeiçoando com o tempo.
E qual a história mais interessante nessa fase da guerra? Existe uma história interessante desse período da guerra. Na noite de Natal de 1914. Neste dia, alemães e franceses interrompem os ataques para festejar juntos o Natal. E só depois voltariam às suas posições para retomar a guerra. E essa história ficou conhecida como Trégua de Natal. Este foi o único respiro real que eles tiveram. Diante de uma verdadeira tortura, dia após dia, num local cheio de ameaças de todo tipo, como medo, fome, solidão, doenças, bichos nocivos e muito mais. Além, é claro, da ronda constante da própria morte, em meio a outros tantos cadáveres. Geralmente, as trincheiras inimigas ficavam paralelas entre si, e no meio delas existia uma área conhecida como Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém tinha esse nome pois era um território sem dono, mas mesmo assim muito perigoso. Nele, você ficava exposto a tiros inimigos, bombardeios, arames farpados, minas, entre outros. Ou seja, era um território em disputa que não era conquistado por medo ou incerteza dos dois lados. Podemos ver como a guerra se tornava cada vez mais cruel. E para piorar, além de enfrentar seu inimigo, os soldados tinham também que enfrentar as trincheiras, que não tinham as mínimas condições de sobrevivência. Além disso, os constantes bombardeamentos com balas de canhão, o uso de gases tóxicos e vários erros táticos por parte dos dois lados da guerra provocaram um índice de mortandade muito grande, sobretudo nas batalhas de Ypres e de Somme. Enfim, quando ocorria uma guerra de trincheira, Guerra de trincheiras ocorre principalmente quando há uma relativa equiparação de armamentos e tropas. Onde uma ou ambas as partes não têm outro tipo de fortificação para se proteger e atacar. na época, virou uma espécie de moda e ocorria em quase todas as batalhas. Foi a fase mais mortífera da Primeira Guerra. As baixas humanas eram inúmeras, tanto por fogo inimigo como por fogo amigo, somado às condições desumanas que também levavam à morte. E quando aparecem os incríveis tanques de guerra, Vale a pena ressaltar que os admiráveis tanques de guerra só tiveram um grande papel de destaque nos últimos 6 meses de guerra. Ou seja, as armas utilizadas nesta guerra foram baionetas, rifles, metralhadoras, pistolas, granadas, canhões, lança-chamas e armas químicas. a chegada desses tanques não só foi algo incrível para a época, como também determinou o começo do fim das guerras de trincheiras. Em 1915, os alemães começaram a usar gases tóxicos. Pouco tempo depois, os dois lados começaram a usar a mesma estratégia. Isso não deu vitória a nenhum dos lados, mas causou
A guerra de trincheiras se desenrolava em condições terríveis de extermínio, luta pela sobrevivência e estratégias catastróficas. Muitos comandantes insistiam no antigo raciocínio de que a coragem individual dos homens superaria o poder das armas no combate corpo a corpo. Um erro gravíssimo que ceifou centenas de milhares de vidas, principalmente nas batalhas de Somme e Verdun em 1916. A opinião pública da época referia-se aos britânicos e franceses como leões liderados por burros. Estima-se que aproximadamente 40 mil quilômetros de trincheiras foram construídos por ambos os lados, ao longo de 654 quilômetros lineares, que, se esticado, poderia dar a volta no planeta inteiro. Entre uma trincheira e outra, existia um espaço que foi batizado de Terra de Ninguém. Isto porque ninguém ficava lá, e muito menos a controlava. Medindo de 45 metros a 1,6 quilômetros de comprimento. Era um território em disputa que não foi conquistado por nenhum dos lados. Sem abrigos e alvejado por fogo de metralhadoras e canhões de artilharia, e até minas terrestres em áreas próximas das trincheiras, além de lança-chamas, estava quase sempre devastado e cheio de cadáveres. A Terra de Ninguém continuou um obstáculo insuperável durante toda a Guerra de Trincheiras. Só na Batalha de Comblain, no dia 20 de novembro de 1917, quando os tanques ingleses provaram que podiam avançar diretamente sobre as trincheiras alemãs, teve fim a segunda parte da guerra, para o início da terceira e última, a chamada Ofensivas de 1918. Não deixem de ver a terceira e última parte da Primeira Guerra Mundial. Segue o nosso jingle! TD, demais, é mais, é tudo. TD, demais, é mais, pra você. TD, demais, é mais, é tudo. TD, demais, é mais, pra você. Forte da roubada e parte pra ganhar. Faz a arrancada que vai te encantar. Uma forma nova e legal de se saber. Agora posso acontecer.